nessas próximas aulas sobre material de apoio. Paz do Senhor! Bem-vindos novamente. Normalmente nos encontramos na frente dessa TV, mas hoje eu quero te levar ali para aquele canto. Vamos sentar na cadeira e conversar sobre um assunto muito importante. Talvez passemos por ali 2 a 3 aulas, e inclusive, talvez seja a primeira e talvez seja a última vez que você me vê de bigode, a não ser que a minha esposa goste da ideia e eu permaneça por um tempo, não sei. Mas por que eu fiz isso? Porque algumas pessoas pensam que isso pode, mas que barba não pode? Mas de onde veio isso? Isso veio de algum estudo? Ou não? Alguém foi passando isso para frente, tornou a cultura de um lugar, a doutrina de um lugar, uso e costume de um lugar. Mas qual foi a origem? Tem que analisar, tem que pesquisar. Pode ser que isso tenha surgido do militarismo, de um quartel, algo do tipo. Mas o que nos interessa são questões bíblicas, questões teológicas. E é por isso que temos materiais de estudo. Analisar um texto e colocar ali tudo o que você acha que é fácil. Agora, você analisar um texto e olhar dentro dele o que ele quer te dizer, aí é obra para um pregador verdadeiro, uma pregadora verdadeira, alguém que tem temor e que quer anunciar a palavra de Deus, não da forma que você deseja, mas do jeito que Deus quis. Então vamos para lá, vamos começar aqui, talvez aí em torno de 2 a 3 aulas dentro deste assunto, de grande importância. Principalmente se você não tem conhecimento sobre uma biblioteca, se você já não tem muito costume com este assunto, vai te ajudar a economizar dinheiro, centrar os seus objetivos, sua força. Então nós vamos estar falando aqui muito nessas próximas aulas sobre material de apoio. Isso nós estamos dentro de sermão expositivo. O sermão expositivo, ele não nasce naquilo que eu acho, ele nasce fruto de um estudo. Estudo nas Escrituras e estudo também fora das Escrituras. Mas o fora da Escritura é de alguém que cavou as Escrituras. Então nós vamos ver sobre isso. Por isso que eu não considero o sermão expositivo difícil, desde que ele seja feito da forma certa. Vamos para lá então? Pode ser que você não tenha acreditado quando eu disse que não iria passar uma receita pronta, mas que este curso seria para alguém que verdadeiramente quer ter responsabilidade e quer fazer as coisas do jeito certo. Não para alguém que vai querer abrir um aplicativo que vai fazer tudo automático e que de repente vai pregar um sermão pronto. Não acredito que esse seja o seu caso, pois caso contrário, você já teria parado com os meus avisos. Mas louvado seja Deus que você chegou até aqui e a partir de agora, a nossa vida melhora ainda mais, se Deus quiser. Uma das etapas que precisamos passar pelo sermão é aquela etapa em que literalmente sentamos com um copo de água, um copo de suco, um copo de café, vai depender do horário, do momento e do dia. Falando em copo, olha o que eu ganhei dos meus alunos de homilética na turma do básico. Fiquei muito feliz. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Nós não podemos simplesmente querer achar que temos um bom conhecimento e que de repente não precisamos mais aprender. Talvez você já estudou muito em algum momento e pensa que não precisa mais se desenvolver. Já até ouvi um pregador dizendo que
Ele não prepara mais sermões, pois ele apenas busca no banco de dados do cérebro dele alguns ou um dos mais de 2.000 sermões que estão ali dentro. Tudo bem, é admirável. De certo modo, a habilidade de relembrar o que pregou, mas essa pessoa pode estar correndo sérios riscos. Não estou aqui para julgar nenhum pregador, mas o que eu estou aqui para te ensinar é que sempre precisamos aprender, sempre precisamos buscar. E essa biblioteca que está atrás de mim não está organizada, está uma bagunça. Eu subi com esses livros hoje à correria e não queria deixar de gravar essa primeira aula aqui com vocês, porque o tempo está passando e eu quero que esse curso fique disponível. Mais preocupado do que com a beleza, estou preocupado com o conhecimento que você vai adquirir. E assim também a sua biblioteca não é para ser bonita. Talvez se tivesse umas florzinhas aqui, umas plantinhas, iria estar mais bonito. Mas isso não iria necessariamente agregar nenhum conhecimento. Nada iria ser transformado por isso. Mas a organização é bom e é útil. E a próxima aula eu espero que sim, nós estejamos aqui mais organizados. Vamos falar agora da diferença entre livro de leitura e livro de consulta. Livro de leitura e livro de consulta. Vou te mostrar alguns livros de leitura. Olha só. O que são livros de leitura? São livros que você senta para ler e termina de ler. Seja no mesmo dia, seja na mesma semana, seja no mesmo mês. Mas você lê o livro de capa a capa. Por exemplo, Nascido Escravo. É um livro feito para você lê-lo do início ao fim. Não é um livro para você, deixa eu consultar aquele livro. Então não é um livro de consulta. Quando a teologia faz a diferença? É um livro pensando em que você leia ele todo. Muito conhecido, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Não é um livro para você consultar, deixa eu consultar aquele livro. Não. Se você for querer ler esse livro, você vai ler ele de capa a capa. Espírito Santo, na Bíblia, na história, na igreja. Talvez você quer estudar sobre o Espírito Santo e por mais que você queira estudar sobre ele e ler esse livro, normalmente você não vai ler ele só uma parte, mas ele todo. Olha só, Eu Sou Chamado. Inclusive, eu já li esse livro 2 vezes, de capa a capa. Ele não é um livro para consulta, ele é um livro para ser lido. E sabe uma das principais questões, se você está se perguntando, talvez, eu sou chamado? Você sente que você não é capacitado ou que não está pronto? É? Então, parabéns, você é chamado. É a primeira qualidade do chamado. Obediência e intimidade. O pastor e o aconselhamento. Um livro excelente para você ler se você é liderança, exerce pastorado, direção de alguma igreja. Zelo Evangelístico, de George Whitefield. Falei tudo errado, mas tudo bem. É um livro que você vai ler do início ao fim. Olha esse. Excelente livro que eu ganhei de uma aluna que formou o ano passado. De um pregador que muitas vezes é referência para quem prega, pastor Luciano Subirá. O Agir Invisível de Deus. Você não pega esse livro para fazer uma consulta e ver algo sobre o Agir Invisível de Deus. Se você for ler, você vai ler esse livro inteiro, do início ao fim. Você não vai parar e nem vai retomar nele para fazer a consulta. Agora vamos em livros de consulta. Que são livros de consulta? São livros que, na íntegra, você não lê-los. Por exemplo, esse aqui é um comentário bíblico da NVI, muito conhecido, inclusive. Olha o tamanho desse livro. Por que ele é um livro grande? Porque ele abrange um comentário da Bíblia inteira. Fernando, posso ler esse livro inteiro? Pode.
Só que ninguém comum faz isso. Com certeza alguém já fez. Inclusive já fez com relação a esses aqui do Champlin. Eu já vi gente que tá lendo o livro do Champlin inteiro. Não é normal. Tô falando das pessoas normais e do dias normais, ninguém vai ler um livro desse inteiro. Você está estudando João capítulo 2. Milagre na festa de casamento. Você vai vir aqui procurar por João, que inclusive está aqui. Procurar aqui o capítulo 2. Eu já cheguei em João, tá difícil chegar lá onde que é o capítulo 2. Por quê? Tem muita explicação. E olha que esse é o pequenininho, né? Tem muito, mas é o pequeno. É o de pouco. Olha, chegamos aqui, capítulo 2, verso 12. Os primeiros seguidores de Jesus, testemunho. Olha só, é muita informação. Só dá para você ler aquilo que você está procurando. Por isso que é livro de pesquisa. É um livro que você vai consultar. É um livro de consulta. Eu estou procurando a informação do capítulo 3 do livro tal. Este aqui, como é o Antigo e Novo Testamento inteiro, o comentário da Bíblia inteiro, qualquer livro que você procurar, qualquer capítulo vai estar aqui. Que o propósito dele é um monovolume. Por isso que ele é muito grande, mas pelo fato dele ser todos os comentários da Bíblia em um único volume, ele tem pouco conteúdo de comentário. Um outro exemplo de um livro de consulta, que eu até mencionei, é o do Champlin. Por exemplo, esse é o quarto, são 6 volumes o total, 6 não, perdão, 5 mais 6, são 11 volumes para comentar a Bíblia inteira. Aquele que eu acabei de pegar é um volume só. Do Champlin são 11 volumes, e não é voluminho não. É um monstro de um volume. Perdão pela palavra. É um volume gigantesco com letra muito pequena. É para estudo. Eu conheço pessoas que estão lendo o Champlin inteiro. Às vezes vai morrer e não terminou de ler. Não me pergunto como que eles deram conta de escrever, não, que eu não vou saber responder. Mas você não dá conta de ler. Isso não é para leitura, não é livro de leitura. Eu vou ler de capa a capa. Não dá certo. Não dá, não tem como. Pelo menos não estaria dentro do propósito. E a maioria dos livros que nós vamos ver para o nosso conteúdo são livros de consulta. São livros que você vai pôr na sua biblioteca, nunca vai lê-los todos e sempre vai precisar deles. Porque esses que eu falei com vocês, em regra, vocês não precisam deles. Você leu ele todo? Normalmente você pode doar, pode vender, pode passar para um parente, para um amigo, porque você não vai ficar voltando neles, você não retoma neles. Às vezes compõe sua biblioteca porque você não quer abrir mão, mas não que você precisa. Agora, se você tiver um comentário de Wiersbe, que é um livro de consulta, é um livro que você vai pesquisar o material que você estiver estudando, você não vai querer abrir mão de nenhum. Porque você não sabe se amanhã você vai precisar de algum livro do Pentateuco, se é de algum livro histórico, se é de algum livro proético, se é de algum livro profético, se é de algum livro dos evangelhos, se é de algumas cartas paulinas. Cada hora que você precisa, você vai uma parte diferente do livro, ok? Nós vamos falar nas próximas aulas sobre o que é esse comentário, o que são esses comentários na prática. Tá, falamos sobre livro de leitura, que você lê de capa a capa, e falamos de livro de consulta. Mas deixa eu só passar aqui mais alguns de consulta. Olha só, Geografia da Terra Santa. Normalmente você não vai pegar esse livro para lá inteiro, a não ser que você é um professor de geografia, a não ser que você quer se dedicar à geografia. Como ele não é tão grande, dá para ler. Manual de Dificuldades Bíblicas, um livro difícil de achar e que eu acabei pagando muito caro para tê-lo usado. Mas está aí. Só textos de difícil ou com grandes divergências, com um debate muito solucionando
bacana, mas é algo assim, você vai só quando precisa de consultar. Agora eu vou falar de um grupo de materiais que são de pesquisa ou de consulta e ao mesmo tempo pode ser de leitura. São aqueles materiais meio termo. Eu não poderia deixar de falar do nosso livro de homilética para todos. Por que é um livro de leitura? Porque ele é feito para você ler de capa a capa. Se você não ler esse livro de capa a capa, ele não serve para você. Porque não vai te ajudar. Ou é tudo, ou é nada. Mas depois que você leu ele inteiro, pode ser que você queira retornar apenas em um capítulo específico, em uma parte específica, ou que você não entendeu, ou que você está querendo relembrar, ou que você está querendo praticar de um modo diferente, você vai poder lê-lo. Mas normalmente não é aquele material que você lê tantas vezes. Eu já li alguns livros de homilética mais de uma vez, mas também não é tantas vezes assim. Exatamente pelo fato de você lê-lo todo e por isso não ter tanta necessidade de ficar repetindo. Já esses você nunca lê ele todo, por isso você sempre vai nele novamente. Vou te falar outros dois livros que são de leitura e de pesquisa. Mas eles só são de pesquisa depois da leitura. Igual esse que eu te falei, de homilética. Todos os livros de homilética são assim, tá bom? Eles são feitos para leitura. Ele só serve se você ler todo. Não é o meu, não. Eu estou mostrando o meu aqui. Mas pode pegar qualquer livro de homilética. Eles são feitos para você ler inteiro. São livros para leitura. E depois que você leu eles a primeira vez, você pode retornar e pesquisar. Esses dois livros, que têm a ver mais com interpretação, com exegese, com hermenêutica, muito conhecido, Entendes o que Lês, de Gordon DeFree e Douglas Stuart, não sou bom em inglês. Introdução à Exegese Bíblica, Michael Gorman. Dizem que é muito bom esse livro, até comecei a ler ele todo, não dei conta, e é do mesmo jeito esse. Mas são dois livros feitos para você lê-lo inteiro e depois, alguma parte, você pode querer se dedicar mais. Mas se você pegar esse livro e querer só olhar uma parte específica, você não vai entender nem para que serve o livro, ele não te serve. Assim como o livro de homilética não te serve. Existem outros materiais, por exemplo, História da Igreja Cristã. É um livro para leitura. Você vai ler ele inteiro, vai entender sobre a história da igreja, mas também é de consulta. Depois que você lê ele inteiro, você vai saber o que tem dentro dele, e pode ser que você queira pegar aqui um exemplo, uma ilustração, algum acontecimento específico, mencionar na sua pregação, e você vai vir aqui, vai relembrar, vai dar uma olhada diretamente naquilo. Existem livros desse tipo, por exemplo, Uso e Costumes. Às vezes você quer aprender sobre uso e costumes, vai querer ler o livro inteiro. Mas pode ser que você venha para um material como esse apenas para pesquisar um costume, alguma coisa específica. Por exemplo, são materiais muito bem ilustrados, com muitas informações a respeito daquele tempo. Então, isso é a diferença entre material de pesquisa e material de leitura. Nossa Bíblia, por exemplo, ela é de leitura. Você deveria ler sua Bíblia inteira. Mas ela também é um material de pesquisa, no aspecto que pode ser que em algum momento você já entre nela procurando por algo que você já sabe que está ali. Por isso é importante você saber o que está ali, porque você sabe o que pode procurar, que você vai encontrar. Isso é a diferença entre aquele que já leu e aquele que não leu as Sagradas Escrituras. Fernando, mas existe Bíblia mais específica só para leitura? Existe. De capa a capa, existe essa Bíblia. Bíblia em ordem cronológica da NVI, que eu li ela inteira. Foi a primeira Bíblia que eu li inteira. E eu vou te falar, é surreal. O seu conhecimento
O que tem a mais aqui? Nada. A Bíblia só foi organizada na ordem cronológica. Você quer saber qual que é o primeiro verso dela? Eu vou te dizer agora. Eu vou lê-lo para você. Você vai se surpreender. Não é o que você sempre ouviu. Por exemplo, não começa com no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá? Olha só. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João 1. Aí depois vem o Salmo 90. Antes de nascerem os montes, antes dos montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí depois vem Gênesis 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Eu não estou pulando, eu estou lendo aqui na sequência que está. É uma Bíblia em ordem cronológica. Por que, Fernando, que você está chamando ela de leitura? Ela é feita para você ler ela do início ao fim. Dá para consultar? Dá, mas só serve para você pensar assim, olha, isso está depois daquilo. Ela não é colorida não, isso aí eu que li marcando. Dá para você olhar algumas questões cronológicas, mas ela foi feita para leitura. Não dá para você levar para a igreja. Por quê? Na hora que falar João capítulo 2, aí você vai procurar João capítulo 2 aqui, não está na sequência. Você vai ter que ir lá no índice, ver onde que está João capítulo 2. Pode ser que João capítulo 2 está dividido em 4, 5 partes, em locais e páginas diferentes. O propósito dela é qual? É você ler. Por mais que a Bíblia, no geral, ela é tanto para leitura quanto para consulta. O que você está chamando de consulta, Fernando? Leia aí João capítulo 2, verso 1 a 10. Você está consultando, você está indo até a Bíblia à procura de um texto. E o que é leitura? Você começa na primeira página e lê até o final, nessa perspectiva que nós estamos falando aqui. Diferença entre livros de leitura e livros de consulta. A Bíblia é os dois ao mesmo tempo. Espero que tenham entendido isso e saibam que a Bíblia ela é sempre a nossa base, é o nosso principal material. Nas próximas aulas, nós vamos estar agrupando, falando aqui dos nossos materiais didáticos. E por que eu parei esse tempo agora só para te deixar claro o que é um material de leitura, o que é um material de consulta, e o que é um material de leitura e consulta? Por quê? Se você comprar um livro desse, e se você pode, você deve comprar, e é bom você comprar independente de qualquer coisa, é lógico que é só podendo que você compra, mas aí você só compra esse livro na hora que você já vai lê-lo. Você não compra esse livro, eu vou comprar esse livro para ter na biblioteca, um dia eu vou ler. Ninguém faz isso. Você compra ele para já ler imediatamente. Primeira coisa é esse detalhe. Mas, se você está procurando um livro para preparar sermão, para estudo, um livro que você nunca vai se arrepender de comprar, um livro que vai ter na sua biblioteca pro resto da vida, que você vai usar ele enquanto você viver, são livros de consulta. E aí existem níveis diferentes, obviamente. Por exemplo, Champlin. Ninguém lê o livro do Champlin num devocional. Ninguém normal lê o livro do Champlin num devocional. Ninguém vai ler Matthew Henry, por mais que seja excelente no devocional, mas já poderia ter alguém. Agora, o Wiersbe, você pode ler no devocional, porque ele é um comentário bíblico que, por mais que seja expositivo, ele tem um tom de devocional, de poético, de aplicação, de aconchego, de pastoral. É um livro excelente, por isso você só pode comprar um comentário bíblico. Você quer comprar um? Esse aqui, ó. Esse combo. Por quê? Beleza? Conteúdo e leveza.
É extraordinário. Não tem nada que vai superar esse em todos os aspectos. Beacon é bonito, interessante, muitos gostam, principalmente os pentecostais. Nunca tive grandes experiências com ele, embora eu seja pentecostal, mas talvez é porque eu tenha muito material bom. Mas dizem que é muito bom. É da CPAD, então se você é pentecostal, você pode comprar de olho fechado, mas não é devocional. Fernando, eu sou alguém, pode ser que eu vou pregar, mas eu quero entender melhor a Bíblia, e eu já estou querendo me preparar. Pode ser que eu vai usar, às vezes eu só dou uma meditação. Pode ir no IRSB, que você não vai se arrepender. Outro material de consulta, alguns outros aqui que eu precisava falar para vocês. Quem é quem na Bíblia? Já mencionei esse material. É para vocês estudar algum personagem específico. Se você estiver estudando algum material que precisa de teologia sistemática, cristologia, angiologia, hamartiologia, ou seja, pecado, anjos, Espírito Santo, Deus, teologia, Cristo, cristologia, teologia sistemática pode te ajudar. Só que esse é uma teologia sistemática. Vamos ver se você pegou a ideia. Ela é de leitura e consulta. É um livro que você pode lê-lo inteiro ou só consultá-lo. Serve para ambos, mas o ideal é que você leia pelo menos uma vez inteiro. Agora eu vou te mostrar um que é de consulta. Por exemplo, o N. Gruden. Tá bom? O N. Gruden já é mais para uma consulta, porque você não vai parar para ler uma teologia sistemática dessa inteira, a não ser que você seja um professor, a não ser que você esteja fazendo algo muito específico e necessário. Outra questão que existe quando você vai adquirir um material, um livro, é sua teologia. Por exemplo, você precisa conhecer sua teologia, é mais pentecostal, é mais tradicional. Se você conhecer essa questão de Armínio, de Calvino, se você é arminiano, se é calvinista, não gosto de incentivar as pessoas a pensarem nisso não, mas acaba que existe. Por exemplo, você é mais pentecostal? É um livro como esse, por mais que seja da editora Vida, é um livro que poderia ser até da CPAD. Inclusive, o Meir Perman, alguns livros dele são da CPAD. Já esse aqui, ó, Manual de Teologia Sistemática, já é mais tradicional. Sobre os comentários bíblicos, o IRSB, ele é um pouco voltado tradicional, mas se você não percebe, você pode ser pentecostal e usá-lo tranquilo. Agora, Matthew Henry já é da CPAD, é mais pro lado pentecostal, Beacon mais pro lado pentecostal, Champlin, nem sei o que ele é, mas eu acredito que ele é pentecostal. O que acontece com o Champlin? É um material de pesquisa extraordinário, mas você precisa ter cuidado, precisa conhecer bem teologia. Não pode ser o único material que você vai ter acesso, porque Champlin tem algumas complicações aí em algumas áreas teológicas, tá bom? Por isso que eu recomendo alguns materiais assim, se você está começando, você não vai ter problema. Temos muitos outros materiais, dos quais vou estar falando mais para frente para vocês. Eu estou mandando vocês comprar alguma coisa? Não. Estou ensinando vocês sobre questões que envolvem o ministério da pregação, que envolvem estudo, que envolvem dedicação, que envolve o fato de você não ter que tirar ou criar algo da sua cabeça, mas que faz com que você possa estudar e adquirir conhecimento e assim estar repassando o que você aprendeu. Nós vamos ver na nossa questão de estudo, por exemplo, que uma das bases do nosso estudo são Bíblias. E nós precisamos de algumas versões da Bíblia diferentes. Por exemplo, essa é King James. Essa é NVI. Essa é Almeida Corrigida Fiel. Essa é uma Bíblia de estudo, palavra-chave. Muito bonita, muito boa, da CPAD. Fernando,
E Bíblia de estudo? Olha, se você aprender a lidar com esse material, a Bíblia de estudo não vai estar na sua agenda, tá bom? Por quê? Por mais que essa Bíblia seja muito bem feita, com muito conteúdo, ela nunca vai ter o mesmo tanto de conteúdo que um dicionário bíblico. Por mais que ela seja espessa, o dicionário bíblico está ali. O propósito dessa Bíblia é trazer algumas explicações de algumas palavras teológicas, mas jamais vai superar, por exemplo, um livro como este, que é específico para ser um dicionário. Ele ocupa todo o seu espaço sendo um dicionário. Óbvio que uma Bíblia de estudo com propósito dicionário não vai suprir o efeito de um livro específico de ser dicionário. Eu vou ficando por aqui, porque a próxima aula nós vamos falar aqui do grupo de material de apoio. E lembrando que eu não estou pedindo para você comprar nada, eu estou abrindo a sua mente com relação a material de apoio e também te dando certa direção se você percebeu. Porque pode ser que você vai comprar um material e você acha que vai ser útil e não vai. Livro de leitura só é útil se você estiver fazendo um estudo naquela área específica, querendo crescer naquela área, mas é um livro que você vai ler e vai aposentá-lo praticamente. Mas existem os livros de consulta que você vai consultá-los para o resto da vida e vão te ser bênção sempre, a não ser que você compre livros errados. Por isso que dou já uma direção. É um só que você tem, que você vai comprar, poder comprar agora, compra esse que você não vai arrepender, não. Não conheço alguém que tenha arrependido, foi o meu primeiro. Eu aconselho que seja o primeiro de muita gente. E não é porque é o meu primeiro que agora ele está de lado. Qualquer pregação que eu vou fazer, que eu for consultar algum livro, normalmente eu consulto esse. Posso consultar outros, mas esse eu não deixo consultar. Porque por mais que ele seja pequeno, ele é muito direto, muito objetivo, ele é profundo, ele é claro, ele é nítido e ele é bom. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Sei que falar de estudo, ficar mostrando livros aqui, parece uma coisa até estranha. Mas alguns precisam saber disso, pois senão não vão pegar o caminho certo. Lembrando que o nosso propósito é fornecer todos esses materiais para vocês, além do aplicativo MyBible, que consegue te fornecer grande parte desse material na sua mão. Nosso propósito, fornecendo material, é que você conheça e você compre algo de uma maneira saudável, equilibrada e segura. Eu, por exemplo, o material digital não supre a necessidade, para mim, de um material físico. Pode ser que você seja diferente de mim, consiga estudar no material digital, mas não é a mesma coisa. Mas tudo tem um tempo. Talvez não seja o tempo de gastar. Talvez não haja o recurso agora. Por isso, eu vou buscar ter esse modo aí, essa biblioteca, para que você tenha acesso. Mas lembre que o dia que você puder e for bênção para você também, adquira o material do autor que você vai estar abençoando a vida dele também. Assim como nós vamos estar usufruindo desses materiais de forma virtual, aí via PDF no seu aparelho, até mesmo no aplicativo externo MyBible, querendo ou não, estamos usufruindo desses autores que estão nos abençoando com o conhecimento deles. E quando adquirimos o material deles, por mais que a maioria deles já morreram, as famílias ou alguém de fato ali está sendo abençoado também. Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe suas finanças, sua mente, sua energia, sua força para você continuar. Não quero que você desista, não quero que você desanima. Não é o fato de ser difícil que é para você parar, é o contrário. O fato de ser difícil é para a gente continuar. Porque se pararmos vai ficar muito mais difícil. Que Deus nos sustente, nos dê graça, sabedoria, força e direção também. Deus, eu te agradeço por tudo, Pai. Abençoe essa vida, essa casa, esse lar. Que nós possamos, ó Deus, prosseguir até o fim para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus.